Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo, né, a respeito de integrais, dando prosseguimento à nossa disciplina aqui de cálculo. Então, vamos hoje conversar um pouquinho sobre integral por partes. Vou demonstrar aqui para vocês como é que faz a chegada na fórmula, né? Então, a gente não precisa decorar, como a gente vem fazendo já há algum tempo aí dentro da disciplina, onde a gente não decora nada, a gente procura trazer todas as definições, trazer todas as informações necessárias para que vocês possam demonstrar a fórmula caso seja necessário. Então vamos lá. Então, para quem domina um pouco de derivada, que a gente já viu nas aulas anteriores, a integral é algo relativamente tranquilo para ser feito. E a derivada vai ser uma das ferramentas que a gente vai utilizar aqui para demonstrar a fórmula da integral por partes. Então vamos lá. Integral por partes. Primeiramente vamos ver de onde que vem essa fórmula, né? Da onde que ela é gerada, de onde? Qual é a sua fonte geradora? Ela vem, tá, de uma derivada já conhecida nossa, né? A derivada da fórmula do produto, né? É uma fórmula que a gente viu nas aulas anteriores, uma fórmula conhecida pela gente, e a partir dela a gente consegue demonstrar a fórmula da integral por partes, e vocês com certeza não vão ter problema nenhum para lembrar dela, ou até mesmo para demonstrar ela em caso de necessidade em alguma parte da prova ou algum exercício que vocês estejam fazendo, seja aqui na disciplina ou seja em outras disciplinas que utilizem integral para resolução de problemas aí. Então vamos lá. Então, integral do produto, vamos buscar aqui a fórmula que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então a gente tem duas funções, função u e função v. Então qual é a derivada da função u vezes a função g? Então a função v, ela é dada pela seguinte fórmula. Você faz uma função vezes a derivada da outra, e na segunda parcela você inverte isso. Então, u vezes v, derivada disso é v vezes du mais u vezes dv. Então aqui a gente tem a fórmula da derivada do produto. Para que a gente possa desenvolver a fórmula da integral, o que a gente faz? A gente aplica a integral nos dois lados dessa igualdade. Então, integral da derivada u mais v, u vezes v, do lado esquerdo do sinal da igualdade, e integral de v du mais integral de u dv do lado direito da igualdade. O que nós devemos fazer agora? Nós devemos resolver essa função aqui, esse problema aqui, e a gente vai isolar o termo que nos é necessário, que é a integral de u dv. Ela é o ponto de partida da resolução da integral por partes. Então vamos lá. Primeira coisa, integral de uma derivada é ela mesma. Então a integral da derivada de u vezes v é u vezes v. Repito a primeira parcela, integral de v du, mais a segunda parcela, integral de u dv. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos isolar essa parcela aqui. Então vamos passar a integral de u dv para o outro membro e vamos ver como é que fica isso. Então a integral de u dv é igual, passando o u dv para um lado, ou passando o integral de v du para o outro, né? Tanto faz a situação, simplesmente vai ficar com o sinal trocado, mas aí você pode aplicar multiplicar por menos um dos dois lados e você vai ter a fórmula da mesma maneira, igual. Então vamos lá. Você faz u vezes v menos a integral de v du. E aqui está a fórmula da integral por partes. Essa fórmula vai ser aquela que nós vamos utilizar nos próximos 4 exemplos que a gente vai desenvolver aqui, e que a gente vai, com certeza, ao final dessa aula, ter ela bem forte na nossa cabeça. A gente não vai mais esquecer. Quando se apresentar um problema
que a solução seja por integral por partes, rapidamente a gente vai lembrar dessa fórmula, né? Que é U vezes V menos integral de V vezes du. Bom, nós temos alguns passos que a gente tem que seguir para poder resolver uma integral por partes. Então vamos lá, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, vamos ver como é que ele é feito, como é que ele se sai, e a gente vai aumentando a dificuldade com o passar do tempo aqui dos exemplos que a gente vai dar. E esses exemplos vão ser possíveis de serem utilizados durante a resolução dos exercícios que a gente vai ter na lista que a gente vai deixar aí para vocês praticarem aí dessa disciplina e desse item aqui que é integral por partes. Então vamos lá, primeiro exemplo, integral de x e de x dx. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, que a gente vai precisar achar o u, achar o v e achar o du. Então é primordial que a gente tome cuidado quanto à escolha, né? Se a gente vai escolher o x como u ou se vai escolher o ex como u, porque isso pode facilitar ou dificultar, porque você vai ter que fazer derivadas, você vai ter que resolver integrais, e pode ser que se você fizer uma escolha errada, você caia em cálculos mais complexos, e em vez de você ter uma solução simplificada por esse método, você pode ter cálculos mais complicados e você acabar não conseguindo resolver a questão. Mas, professor, como é que nós vamos saber quem eu pego e como eu pego? Então, primeiramente, a gente vai resolvendo esses 4 exercícios aqui, né? Vocês vão sentindo qual é a metodologia que a gente utiliza para a solução desses problemas. E daí, nas próximas aulas, a gente vai dando mais dicas aí de como que a gente escolhe, né? Existem alguns métodos interessantes para que você possa escolher o caminho mais curto ou o caminho mais fácil para resolver. Bom, eu escolhi a função u como sendo igual a x. Tá? Então, o u é igual a x. Então, eu já tenho uma parcela das minhas necessidades para a fórmula. Bom, daí o que eu faço? Eu preciso de du. Se eu preciso de du, o que eu faço? Eu derivo a função u, né, em função de x, para que eu possa conseguir a parcela du da minha fórmula. Então, du de x, então derivando u em função de x, a derivada de x é igual a 1, né, eu chego que du é igual a dx. Então, eu já tenho uma segunda parcela da minha fórmula aqui, para mim poder resolver esse problema. O que nos falta? Falta o v, né? E quem é o v? Bom, então vamos lá, volta na fórmula inicial, primitiva, e verifica que o dv na fórmula é igual a e de x, e elevado a x, dx. Como é que eu consigo a função v dessa equação aqui? É simples, é eu aplicar integral dos dois lados, né? Então, integral do lado direito e do lado esquerdo da minha função aqui, né? E que eu vou conseguir fazer isso. Porque qual é a integral de dv? É o próprio v. Qual que é a integral de ex dx? A integral de ex é o próprio ex. Como a gente já verificou em aulas anteriores, nas nossas tabelas de derivadas e de integrais que são feitas de forma automática, né? São algumas constantes que a gente tem, são algumas variáveis que a gente tem que saber assim, decora a sua solução. Então eu já tenho o u, eu já tenho o du e eu já tenho o v. Posso agora simplesmente pegar e aplicar isso na fórmula. Então eu vou na fórmula, vou substituir na fórmula u vezes v menos integral de v du, esses itens que eu já descobri aqui na minha solução. Então, a integral de u vezes dv é igual a integral de x vezes e elevado a x dx, que é a minha primitiva. Qual é o valor de u? O valor de u é x. Qual é o valor de v? O valor de v é e na x. Então está aqui x vezes e na x. Menos, qual é
o próximo membro? É integral de V du. Quem é V? E na x. Integral de E na x. Quem é du? Dx. E na x dx. Está resolvido aqui o nosso problema. Mas, professor, e agora apareceu uma nova integral? Sim, sempre vai aparecer uma nova integral. Por quê? Porque você tem uma integral aqui. A fórmula tem uma integral. Por isso que é primordial que você escolha de maneira correta quem é o u e quem é o du aqui, quem é o dx, quem são as parcelas de forma correta. Porque se você tivesse uma integral aqui muito complicada, você demoraria muito tempo para resolver. Aqui sai rapidamente. Por quê? Qual é a integral de E na x? É o próprio E na x. Então, a solução do meu problema aqui dessa primeira questão é x E na x menos E na x mais c. Essa é a solução da minha integral que foi proposta aqui no primeiro exemplo. Ok, gente? Fácil, né? Vamos então para um segundo exemplo aqui. Integral de logaritmo neperiano de x dx. Professor, só tem um elemento. Sim, aqui aparece um elemento. Mas a gente pode perceber que eu posso ter 1 vezes ln na x aqui. Ah, sim, é verdade. Né? Então, porque o número 1 multiplicando ali, ele não altera nada na minha função aqui. Ah, então vamos lá. Escolhemos o u como logaritmo neperiano de x. Então, o que nós vamos fazer? Derivar. Para achar quem? O du. Du é du. Derivada de u em relação a x é igual a quem? 1 sobre x. Por quê? Porque a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Isolando o du, nós temos que o quê? Que du é igual a dx sobre x. Pronto, temos o segundo elemento da minha função. Vamos para a próxima necessidade aqui da minha fórmula. Quem é du? Du é 1 dx ou dx. Aplico a integral nos dois lados da minha expressão. Então, a integral de du é igual à integral de dv. Logo, o meu v, né, é igual a x. Né? Desculpa, aqui é dx, não dv. Tá? Então, o meu v é igual a x. Perfeito? Então, vamos lá. Já temos o u, já temos o du, já temos o v. Podemos agora aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? U vezes dv, né? Ou seja, a função a integral do logaritmo neperiano de x, né? É igual a quem? A uv menos integral de v du. Vamos lá. Então, a integral do logaritmo neperiano de x dx é igual u vezes v. Quem é u? Logaritmo neperiano de x. Quem é v? X. Menos a integral de x, que é o v, vezes du. Du é quem? Dx sobre x. Tem o x aqui, tem o x aqui. Posso cortar um x com o outro, né, para simplificar a minha expressão. E eu fico com a seguinte expressão, né, x vezes ln de x menos integral de dx. Uma integral simples de ser resolvida. Qual é a minha função, a minha resposta aqui então? X vezes logaritmo neperiano de x menos x mais a constante. Simples, não, gente? Saiu bem tranquilo. Mais um exemplo aqui, bem tranquilo. Basta, se a gente tivesse pegado, por exemplo, ao contrário, tivesse pegado o u como 1, né, a gente teria mais dificuldades para chegar nessa coisa, porque eu teria uma derivada, uma integral aqui, muito mais complicada de resolver. Então, esses macetes, esses costumes do que eu vou pegar, como eu vou pegar, é importantíssimo a gente tomar esse cuidado. Vamos lá. Terceiro exemplo. Integral de x vezes seno de 5x. Se eu pegar o seno de 5x para u, eu vou ter problemas na minha derivada. Derivada de 5x, eu vou ter dificuldade de resolver. Depois eu vou ter dificuldade de resolver a integral também. Então, o que eu opto por fazer aqui? O u igual a x. Então, o primeiro elemento da minha fórmula eu já tenho.
U igual a X. Bom, quem eu preciso agora? O du. Quem é o du? du é a derivada de U em relação a X, é igual a quem? A 1. Por quê? Porque derivada de X, né, é 1. Logo, o meu du é igual ao meu dx. Então, eu tenho uma igualdade aqui já rapidamente. Você veja, as fórmulas elas saem muito fáceis, né, desde que você tenha esse cuidado de pegar as parcelas de modo a facilitar os cálculos. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Esse vai ser com o tempo, com os exercícios, com a prática que a gente vai tomando aqui, é que a gente vai conseguindo ter essa destreza de escolher um ou outro elemento para mim poder fazer as contas aqui preliminares. Bom, agora eu preciso achar o V. Mas quem é o V? Então eu tenho a derivada de V igual a quem? Seno de 5x dx, né, que é a segunda parcela aqui da minha fórmula inicial aqui. Então esse aqui é o meu dV. Tá, o que eu faço para poder chegar ao V? Faço a integral do dV e faço a integral da segunda parcela, que é seno de x, seno de 5x dx. Então, fazendo a integral dos dois membros aqui da minha igualdade, tá? Eu chego ao quê? Que a integral de dV é V, e a integral do seno de 5x é menos o cosseno de 5x sobre 5. Então, vocês vejam que já começa a ficar um pouquinho mais difícil, você já precisa ter uma destreza maior, mas é como eu falei no começo da aula. Se você fez uma boa parte de derivadas, né, bem feita, fez os exercícios que a gente foi falando, você tem essa destreza com derivada, a integral ela vai saindo com mais facilidade. Ela é muito mais tranquila, desde que você tenha essa destreza lá nas derivadas, tá bom? Bom, então vamos aplicar na fórmula, né? Aplicando na fórmula, então nós temos lá, qual é a fórmula? U vezes V menos integral de V du. Então, quem é U? U é X. Quem é o V? Menos cosseno de 5x sobre 5. Eu passei esse menos para frente, então ficou menos x vezes cosseno de 5x sobre 5. Menos a integral de quem? De menos cosseno de 5x sobre 5 dx. Ok? Eu vou passar esse menos para fora, né? Então, quando eu passo esse menos para fora, ele menos com menos me dá mais. Então, aqui eu reescrevi a mesma função aqui, simplesmente passando o menos para fora da função da integral, tá? Então, ficou menos x vezes cosseno de 5x sobre 5, né? Mais integral de cosseno de 5x sobre 5 dx, tá? E eu posso ainda dar uma melhorada, né, se eu quiser trabalhar isso aqui, né, para poder facilitar os meus cálculos, por exemplo, colocando aqui em vez de sobre 5, fazer 1/5, porque sendo 1/5, esse 1/5 já sai para fora, né, como uma constante, e eu fico só com a integral de cosseno de 5x. Quem é a integral de cosseno de 5x? É o seno de 5x. Tá? Então eu passo o 5 para fora e eu consigo o seno de 5x sobre 5. Então, essa aqui é a integral do cosseno de 5x. Então, qual é a solução do meu problema? Menos x sobre 5, porque eu passei esse 5 para baixo do x, vezes cosseno de 5x, mais seno de 5x, 5 vezes 5, 25, mais a minha constante. Tranquilo, gente? Então, você veja, aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, a gente teve que ter um pouquinho mais de cuidado para poder resolver a questão, mas a questão sai relativamente tranquila, né? Desde que a gente tome alguns cuidados, tome esses cuidados para poder não errar nas contas, né? Não deixar um 5 para trás, né? Tomar cuidado na formulação. Por isso que é importante fazer todos os passos um a um, né? Sempre tomando esse cuidado, que daí você chega no final da questão sem problema nenhum. Não queiram fazer coisas lá na frente sem ter feito muito bem feito as partes anteriores. Bom, um quarto exercício, a gente vai ver que tem uma peculiaridade bem interessante que vai aparecer durante o exercício. Mas a gente vai tirar de letra, né, pessoal? Porque a gente já sabe qual é a fórmula, a gente já sabe como utiliza, e a gente já sabe que a primeira coisa que eu preciso encontrar é quem? O U. Então tá bom. Quem é o U? Quem eu escolho como U?
Ah, posso escolher o seno de x? Posso, mas eu vou escolher u igual a x ao quadrado. Tá? Por que eu vou escolher o x ao quadrado? Porque a minha derivada em função de x ao quadrado é muito simples. É só o 2 vem para frente do x e o grau do x é diminuído de uma unidade. Então ficou igual a 2 vezes x. Simples. Se eu fizesse a do seno de x, eu teria mais dificuldades. Já apareceria o cosseno, né? Já começa a aparecer outras funções que talvez não sejam interessantes. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o meu du. Então eu já tenho o u, eu preciso achar o du. O que eu faço? Eu simplesmente passo o dx para o outro lado, multiplicando. Então o meu du é igual a 2x dx. Simples. Bom, agora o que eu preciso fazer? Encontrar o v. Quem é o v? A derivada de v é igual a quem? Ao seno de x dx. Aplico o integral nos dois lados. Então, integral de dv, integral de seno de x dx, né? Integral de dv é o próprio v. E integral do seno de x é igual a menos cosseno de x. Tá? Então, vocês vejam que é importantíssimo aquela tabela que a gente fez nas outras aulas, a gente ter ela muito clara na nossa cabeça. Tá? Com o passar dos exercícios, você vai fazendo, você vai pegando destreza, aparece seno de x, você já sabe que é menos cosseno de x, aparece qualquer outra função trigonométrica, você já vai sabendo qual é a sua integral ou qual é a sua derivada de maneira bem rápida, né? Bom, aplicando na fórmula, ficou o quê? X ao quadrado menos cosseno de x menos a integral de menos cosseno de x vezes 2x dx. Mesma coisa aqui, ó, tem um menos dentro da integral e um menos fora. Vou tentar deixar isso aqui de uma forma mais clara, mais tranquila para a resolução para frente. Então ficou o quê? Menos x ao quadrado, esse menos aqui passa para frente, vezes cosseno de x, mais, por que mais? Porque esse menos sai para fora, menos com menos dá mais, cosseno de x, 2x dx. Beleza? Beleza, gente. O que eu faço agora? Eu tiro esse 2, que é uma constante, eu tiro para fora, e me sobra aqui apenas cosseno de x, cosseno vezes x dx. Gente, surgiu aqui uma nova integral por partes. Então, para mim poder prosseguir a resolução da primeira fase, eu tenho que resolver essa segunda integral por partes e depois voltar na primeira fase. Vamos lá? Então, integral do cosseno de x dx. Como é que eu faço? Mesma coisa. Quem é u de x? Quem é u? X. Quem é o du de x? A derivada de u em função de x é 1, porque a derivada de x é 1. Ou seja, du é igual a dx. Quem é o v? Mesma coisa. Acho a derivada do v, que é cosseno de x dx, integro os dois lados, aplico a integral dos dois lados, e eu vou conseguir a resposta que o meu v é igual a seno de x. Bom, já tenho u, já tenho du e já tenho v. Vou na minha formulazinha lá da integral por partes e preencho. U vezes v, x vezes seno de x, menos integral de v du, seno de x vezes dx. Pronto. Agora é só resolver essa integral. A gente já resolveu essa integral para trás em algum momento aqui, ó, por exemplo, né? Essa integral é menos cosseno de x com o menos aqui, mais cosseno de x. Então, a minha solução, né, dessa segunda fase aqui, desse segundo pedaço, é x vezes seno de x mais cosseno de x. Você veja, eu apliquei a integral por partes dentro de uma outra integral por partes. Isso vai poder acontecer em vários momentos da resolução. Qual o cuidado que tem que se ter? Para o exercício nesse momento aqui, né? Pega aquilo que você quer integrar por partes novamente, resolve em separado, então faz todo o processo, né? Não queiram pular fases, vão fazendo passo por passo, achem u, achem o du, achem o v, né? Resolvam a questão. Depois de resolver a questão, vocês pegam o resultado e voltam na primeira fase, voltam lá naquela primeira expressão que vocês tinham. Tá? Assim vocês minimizam a possibilidade de cometer algum erro. Bom, voltando lá na primeira parte da solução.
Então, a primeira parte da solução, né, que a gente tinha, né, era x ao quadrado vezes cosseno de x mais 2 integral de x cosseno de x dx. Substituindo esta integral aqui pelo valor que a gente encontrou aqui, né, substituindo por x, seno de x mais cosseno de x, a gente substitui aqui. Então, menos x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2. Isso aqui, substituindo, dá x seno de x mais cosseno de x, mais o fator constante c. Simples, gente. Sim, relativamente simples de fazer. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para a solução da integral por partes? Primeiro cuidado é você escolher de forma correta quem vai ser o teu u e quem vai ser o teu dx, o teu dv, na verdade, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha uma solução mais limpa, mais tranquila ou não. Professor, como é que eu faço isso? Nas próximas aulas aqui a gente vai mostrar alguns macetes, digamos assim, de como que você faz a escolha. Então a gente faz uma graduação das funções e você vai ver, isso aqui é uma função trigonométrica e outra é uma função constante. Eu vou pegar a constante em detrimento da trigonométrica, né? Por quê? Porque você tem mais facilidade de resolução. Tá bom, gente? Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, né, para as próximas aulas. A gente volta aqui, a gente vai resolver alguns desses exercícios na sala. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar aí nas próximas aulas, ou quem quiser pode mandar um e-mail para mim, eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.